Olá, chegou o momento do nosso encontro, da nossa reflexão dessa semana e convido você a participar com a gente. Richard Rohr, em seu livro Cristo Universal, ele afirma que o problema do amor divino está resolvido para sempre da parte de Deus. E nós vemos o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5:8 dizer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por nós. Ele não morreu por nós porque nós fizemos por merecer. Ele não morreu por justos, corretos e santos, mas por pecadores. Morreu em favor de todos nós, sendo nós ainda pecadores. E Paulo continua dizendo, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, de 9 a 10. Então veja, não resta dúvidas. Como disse Richard Rohr, o amor divino da parte de Deus está resolvido. Deus ama você. Deus me ama. Ele é bom e nos ama. E a prova disso é que Jesus morreu por nós. Como Jesus mesmo disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E Jesus fez isso por nós. João 15:13. E sendo nós ainda pecadores, Jesus morreu para nos salvar. Ele deu a sua vida em nosso favor. Esta é a prova que Deus nos ama. Jó, antes de conhecer a Deus mais profundamente, ele declarou, eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois tenho pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Jó capítulo 31, versículos 23. E a pergunta que eu faço é, você tem pavor do castigo de Deus? É por medo da punição de Deus que você evita o pecado, que você serve e obedece a Deus? É isso que te motiva? É por medo que você vai na igreja? É por medo que você pratica uma religião? Muitos de nós servem e obedecem a Deus motivados por este medo, motivado pelo medo do castigo de Deus. Nós vivemos como escravos oprimidos, e paralisados pelo medo da punição divina. Nós desconfiamos ainda do amor incondicional de Deus. E nesta insegurança e neste medo do castigo de Deus, nós nos sujeitamos a todo tipo de sacrifícios necessários para conquistar o favor de Deus e evitar de sermos punidos por Ele. Isso porque muitos de nós crescemos recebendo uma visão equivocada de Deus, como se Ele fosse um juiz severo, que está sempre irado e pronto a nos punir e castigar a qualquer sinal de erro ou pecado da nossa parte. Como se Deus não nos amasse e precisasse do nosso sofrimento. E por isso nós vivemos com pavor do castigo divino. Mas a verdade revelada no Evangelho é que Deus não quer e não exige o nosso sofrimento. A verdade é que Deus é bom e que Deus nos ama. Que Deus é um Pai amoroso, como Jesus o revelou. Deus é amor, cheio de graça, rico em misericórdia. Deus é aquele que enviou o seu Filho não para nos castigar e condenar, mas para nos perdoar e salvar. Nós precisamos ouvir as palavras de Jesus, quando ele diz, não vim para condenar o mundo, mas vim salvá-lo. João capítulo 12, versículos 47. Então veja, o Evangelho ele nos revela
o amor de Deus por nós, né? E nos chama a obedecer a Deus, né? Mas a partir de uma nova motivação. Não mais o castigo, né? O medo do castigo divino, o medo da punição de Deus, mas o amor, né? Porque Jesus morreu por nós, né? Nós não somos mais constrangidos a servir a Deus pelo medo da punição divina. Nós somos chamados a servir a Deus em liberdade, espontaneamente. Constrangidos não pelo medo do castigo, mas em resposta ao amor de Deus por nós. O Evangelho nos chama uma nova forma, nova e viva forma de servir e obedecer a Deus. Não mais debaixo do jugo pesado da lei escrita, mas obedecendo ao Espírito Santo, como diz Paulo, porém agora estamos livres da lei porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 6. Então veja, Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai. Pela fé nele nós somos transformados em filhos, em filhas amados de Deus. Deus nos quer como filhos amados e maduros, que o obedecem guiados pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, em amor. Não como escravos que têm pavor do seu castigo, mas como filhos que o servem e o obedecem, porque sabem que são amados e porque amam a Deus. Deus te abençoe com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.